E para completar o quadro da economia, falamos de juros, falamos de marco fiscal, vai um bastidor de reforma tributária. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, embarca hoje para a França a pedido de Luiz Inácio Lula da Silva e deixa o presidente Arthur Lira conduzindo sozinho, pelo menos durante essa semana, as discussões da reforma tributária. Lira vai conduzir na quinta-feira de manhã, amanhã, uma reunião com os governadores. Ontem, Haddad conversou com Lira, conversou com o deputado Cláudio Cajado e combinou de ficar falando com eles por telefone para ir tentando conduzir essa negociação. O ministro preferia estar aqui no Brasil, mas teve que atender ao pedido do presidente. A análise hoje na Fazenda é que a semana mais crítica vai ser entre 3 e 7 de julho, na semana que vem, e ele já estaria de volta. De toda forma, Haddad vai fazer falta nessa semana para discutir a reforma tributária. Também uma outra informação, o relator Aguinaldo Ribeiro está perto de chegar a um acordo com a poderosa bancada agropecuária. Vai ter mesmo exceção para o agro, terão tarifas menores, o IVA, o imposto de valor agregado, tanto para produto in natura quanto para a agroindústria, vai ser menor para o agro. As demandas da bancada devem ser praticamente todas atendidas, porque não dá a avaliação dentro do governo e do Congresso, dentro dali, gente aliada ao relator Aguinaldo Ribeiro, é que não dá nem para começar em falar em aprovar a reforma tributária se não tiver o apoio do agronegócio. Vamos para a análise. Começo com você, Tainá Falcão. Pode escolher, minha querida. Quer falar do governo insatisfeito, bravo, enlouquecido com o comunicado do Copom? Quer falar do marco fiscal? Quer falar da reforma tributária? Raquel, eu vou pegar do seu bastidor, porque eu acho que é um desfecho super interessante para o que a gente vem trazendo durante a semana, esse comportamento, essa mudança de tom do ministro Fernando Haddad. Lembra, a gente falou disso na semana passada, tomamos um susto, né, quando vimos Haddad pela primeira vez esbravejando ali contra o Banco Central e colocando mais fogo na lenha nesse discurso incendiário do presidente da República em relação aos juros, que vem ganhando, aliás, cada vez mais adeptos, Raquel. E aí eu trago esse bastidor de que hoje mesmo a Fiesp já tinha ontem soltado uma nota fazendo pressão, muito em alinhamento com o que tem dito o ministro Fernando Haddad, com o que disse Haddad a Roberto Campos Neto, bastidor de ontem, no almoço aqui em Brasília, abrindo ali as cartas à mesa, dizendo, olha, estamos fazendo nós, equipe econômica, tudo o que foi pedido, estamos entregando as medidas econômicas, aprovamos amplamente o marco fiscal, PIB, cita tudo aquilo que ele considera que é importante para pressionar a queda da taxa de juros, né? Mostra essa insatisfação a Roberto Campos Neto, ganha o apoio da Fiesp e hoje, novamente, saiu aqui a informação de que 51 membros do Conselhão, aquele conselho que foi criado pelo Lula, com mais de 200 pessoas, que tem, dentre os participantes, vários empresários na área do desenvolvimento econômico e social, também assinaram uma carta aberta para fazer pressão e coro ao que pensa o governo, né? Essa carta em que eles pedem também que Roberto Campos Neto olhe com maior atenção para a queda na taxa de juros. A Luísa Trajano, ela já havia publicamente feito esse pedido ao Roberto Campos Neto na segunda-feira. Raquel. Obrigada, Tainá. Hélio Beltrão, eu sei que você vai querer falar de juros, mas queria a tua análise também sobre a reforma tributária, tema muito importante. Reforma tributária. Eu sou cético, Raquel, de que a gente vai passar essa reforma. Já são 30 anos discutindo a reforma tributária. Nessa reforma, o que deve estar na cabeça das pessoas? O setor de serviços é punido com enorme aumento de alíquota. Alíquotas que ainda não foram nem anunciadas, né? A Receita Federal não anunciou quais são as alíquotas que mantêm a arrecadação. E eu suspeito, como toda reforma tributária que houve no Brasil, que é para aumentar a arrecadação no fim do dia. Segunda questão, me pergunto o que os estados do Nordeste pensam sobre essa coisa de eles não poderem competir com outros estados, principalmente com São Paulo, praticando alíquotas mais baixas. Existe uma limitação a isso agora. A tendência é a indústria e a atividade econômica migrar para os estados mais ricos, né? Então, eu acho que a reforma deveria ser, na minha opinião,
deveria se ater a uma simplificação tributária radical sem tentar toda essa um novo sistema que ninguém sabe muito bem para onde vai parar. Por exemplo, essa tributação muito mais alta de serviços, lá nos cálculos da Receita, eles devem estar achando que eles vão arrecadar proporcionalmente. Vai sair de 5% para 25%, vai multiplicar por 5 a arrecadação. Duvido. Se você colocar nos restaurantes hoje uma alíquota de 25%, eu suspeito que boa parte dessa arrecadação não vai aparecer, Raquel. Rapidamente sobre os juros, claro que eu quero comentar muito rápido, eu acho que o governo está equivocado e essa atitude bélica de considerar o Banco Central um inimigo, de querer atacar a autonomia do Banco Central é completamente equivocado. O Banco Central tem um mandato que é de meta de inflação. O Leandro estava mencionando que a expectativa do mercado em relação à inflação está em 5,12%, melhorou, porque há 6 semanas atrás estava 6%, Leandro, caiu. Está indo na direção certa, mas ainda supera o topo da meta para esse ano. E a inflação prevista para o ano que vem está em 4%, quando a meta é de 3%. Então, o Banco Central está correto em manter uma política restritiva de juros, ou seja, uns juros um pouco mais altos que o normal. Mas, como a inflação está convergindo, ele já está sinalizando. Ele saiu de um viés de alta para neutro, deixou uma frestinha aberta, Raquel, para a próxima reunião baixar. Deixou. Pequeno, neutro com uma frestinha para baixar na próxima reunião. Mas isso vai depender da trajetória de convergência da inflação, Leandro. Se ela continuar convergindo, aí o Banco Central, claramente, por força de seu mandato, vai reduzir. Mas não por bullying do governo.